Quais os melhores hábitos para você crescer profissionalmente? Quais hábitos podem te prejudicar e quais podem te ajudar na sua carreira? É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo, onde vamos ranquear para você os melhores e os piores hábitos para a sua carreira. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Antes de começar, já gostaria de destacar aqui quais são os critérios que nós utilizamos neste ranking. Nós vamos estabelecer os melhores hábitos, no caso aqueles que são fundamentais, entre aqueles que afetam significativamente de forma positiva a sua vida. Então, por exemplo, se um hábito ele é essencial para o seu desempenho, ele vai estar lá no fundamental. Daí, entre isso, nós vamos ter os importantes, o meio termo e, por fim, os péssimos. Os péssimos são aqueles que mais te prejudicam do que ajudam. Então, é basicamente esse o nosso ranqueamento. Quanto mais para cima ele for, mais importante de maneira significativa este hábito é. Então, por exemplo, no caso, um hábito que se você tem ele, com certeza o seu desempenho será melhorado. Agora, se você não tem esse hábito, o desempenho será piorado. Então, é basicamente esses os critérios que nós utilizamos para ranquear. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos ver qual que é o ranking dos melhores e dos piores hábitos. Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer aqui o nosso ranking, destacando aqui os nossos 4 itens, no caso, nossas quatro posições, que é fundamental, aquela que é essencial para a sua carreira, que se você não tem, o seu desempenho será muito prejudicado. Daí a gente tem os importantes, aqueles que são bons também, que você precisa, mas que não chegam àquele ponto, se você não fizer, você vai se prejudicar. Daí o meio termo, que é aquele negócio, tipo, é bom, mas tanto faz, sabe? Não muda muita coisa, não pede nem cheira. É isso. E os péssimos são aqueles que, digamos assim, te prejudicam muito, tá? Então vamos lá. Vamos começar logo pelo que eu acho mais importante, que é o seguinte. É exatamente esse daqui. Esse é fundamental, que é dormir, tá? Eu sei que algumas profissões, por exemplo, é difícil. Algumas profissões você acaba desregulando isso, mas dormir é um hábito essencial. Você ter uma boa higiene do sono, você dormir 7 horas por dia faz muito bem para a sua saúde e também para a sua evolução profissional, porque assim, quando você dorme bem, você tem reforço cognitivo, você consegue ter mais capacidade de raciocínio, você consegue ter mais criatividade, você rende mais no trabalho porque não estará cansado e uma série de outros benefícios, além de prevenir muitas possíveis doenças, como é o caso da ansiedade e da depressão. Então dormir é algo assim que na verdade não é nem essencial para sua carreira. Dormir bem é essencial para sua vida. Então, por exemplo, se você tem a possibilidade de dormir 7 horas por dia durante a noite, você tem que aproveitar isso, pois é um privilégio e é muito importante, é essencial, tá? Tem uma série de pesquisas científicas que apontam os benefícios de dormir bem e os malefícios de você não dormir bem. Daí para as pessoas que, por exemplo, trabalham durante a noite, o quanto você conseguir corrigir isso, melhor, tá? Porque, digamos assim, se você conseguir dormir em sequência 7 horas, mesmo trabalhando durante a noite, vamos supor, você trabalha até às 6 da manhã, daí retorna para casa e a partir disso você dorme às 7 horas, é interessante também, mas pelo menos dormir às 7 horas todos os dias é essencial. Então, se você não tem o hábito de dormir bem, com certeza ele vai ser muito prejudicial para você. Na sequência, pessoal, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar na sequência aqui a atividade física, tá? Na verdade, ele acabou escapando, mas vou colocar aqui atividade física. A atividade física, ela também entra como fundamental, tá? A gente poderia colocar, inclusive, na verdade, eu vou tirar a atividade física e vou primeiro para estudar, tá? Estudar é fundamental. Eduardo, por que estudar é fundamental? Se a gente trata aqui de crescimento profissional, estudar é fundamental. E eu não estou falando aqui de fazer faculdade, de fazer curso técnico. Essas coisas podem entrar aqui, com certeza podem entrar. Mas estudar de um modo geral. Se você quer crescer profissionalmente, você precisa se manter estudando constantemente. Os profissionais que atingem os maiores cargos, os grandes empresários, sempre estão estudando, sempre estão se dedicando a aprender coisas novas. Daqui a gente pode falar de leitura, aqui a gente pode falar de assistir podcasts e a partir disso estudar alguma coisa. A gente pode falar de pós-graduação, de faculdade, de curso técnico, seja o que for, ou até mesmo participar de MBAs, participar de webinars, coisas nesse sentido. Quando você está frequentemente estudando, você se mantém atualizado e você aumenta cada vez mais o seu repertório de conhecimento. E isso é importante para você poder assumir novas responsabilidades
e crescer profissionalmente, que é o objetivo aqui dos nossos hábitos. Por isso, estudar é essencial, tá? Estudar é um hábito muito importante. Pessoal, antes de continuar, uma outra coisa que eu queria falar para você que é muito importante hoje em dia é aprender inglês. E antes que você entre achando que é aquele clichê, não é. Hoje em dia, ao contrário do que muita gente pensa, menos de 1% da população brasileira é fluente em inglês. E o que isso significa? Basicamente, se você alcança a fluência hoje, você pode alcançar os melhores salários e os melhores cargos, porque você vai ficar à frente de 99% das pessoas. Então, como você sabe que o nosso objetivo é sempre ajudar você, nós procuramos muito, no caso eu procurei muito, pesquisei muito para encontrar para você um curso super barato, que você pode pagar um valor acessível e aprender inglês, mas um curso bom, que seja barato e bom. E assim nós encontramos a jornada do autodidata inglês. É um curso que você pode pagar um valor super barato, ainda pode parcelar em até 12 vezes, e nem vai sentir pagar, e além disso você vai aprender muito mais rápido, você vai aprender aquilo que você precisa sem enrolação com coisas necessárias, aquelas coisas que você nem usa. Você aprende o que é importante de verdade. Então a gente traz aqui para você essa grande oportunidade para você poder pagar um valor super acessível. Nós recebemos muitas propostas, no caso eu recebi muitas propostas de empresas famosas pagando 10 vezes mais. Só que como a gente não acredita no trabalho dessas empresas, nós resolvemos aqui divulgar para você a jornada do autodidata inglês, que é um curso super acessível exatamente para ajudar você. Então aproveita que nós fizemos todo esse trabalho com muito carinho para te ajudar. O link está na descrição e também no comentário fixado. Dando sequência aqui, eu vou colocar os hábitos péssimos. Aqui, o hábito péssimo aqui é ter descontrole emocional. Se você quer crescer e você tem descontrole emocional, é muito difícil, tá? Porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, por mais que às vezes ela não transpareça isso, de alguma forma ela vai aparentar, tá? Se você tentar disfarçar, mesmo assim, em algum momento você vai ser cutucado e você vai se prejudicar por isso. Então, o descontrole emocional te prejudica para você crescer profissionalmente, porque, por exemplo, quem cresce em cargos altos precisa ter um controle emocional. Daí você vai falar, mas não sei o que, o fulano lá não tem. Acontece, mas eu digo aqui, a pessoa que tem mais controle emocional, que não tem esse hábito, né, de descontrole emocional, ela tem uma boa possibilidade maior de crescimento. Então, com certeza, não deixa de ser um péssimo hábito o descontrole emocional. Fumar, não sei se alguém que assiste fuma, provavelmente sim, porque são muitas pessoas atingidas. Então, fumar você deve saber que é um péssimo hábito. Por mais que seja uma alternativa assim para você se desestressar, para quem tem o vício, é um péssimo hábito, porque prejudica a sua saúde. Além disso, você acaba ficando estressado, o que prejudica o seu desempenho. Porque, por exemplo, quando você está trabalhando, se você tem que sair do seu ambiente de trabalho para ir até fora da empresa, acender um cigarro e fumar, você perde todo esse tempo que você poderia utilizar para trabalhar ou descansar de uma outra forma. E além disso, se você quando está trabalhando fica pensando no vício, o que vai acontecer? Você também tem o seu desempenho prejudicado, porque você não vai conseguir se concentrar suficientemente, tá? Então esse é um hábito que, além de prejudicar a sua saúde, prejudica o seu lado financeiro por conta do custo, ele também prejudica o seu desempenho, porque você vai depender disso para se desestressar e você vai ficar frequentemente perdendo o seu ritmo de trabalho, perdendo a sua concentração para você fazer um ato do vício. Então ele prejudica tanto a sua saúde e prejudica o seu desempenho, por isso ele é um péssimo hábito. Além disso, outra coisa que é um péssimo hábito, eu vou colocar aqui, mas assim, esse é um ponto. Beber frequentemente, de maneira descontrolada, entrando em vício, também é um péssimo hábito. Se você bebe, digamos assim, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, tá ok, normal, eu também faço, a maioria das pessoas faz, totalmente tranquilo. Mas se é algo frequente, diariamente, 4 ou 5 vezes por semana, todo dia que chega em casa, é algo sim que pode te prejudicar, porque a bebida ela faz mal para a saúde. O seu fígado ele leva em torno de 7 dias para desintoxicar da bebida alcoólica, uma vez que o álcool ele não é algo assim que o seu organismo quer. O organismo enxerga a bebida alcoólica como algo tóxico, certo? Ele não gosta disso. Então o seu fígado ele leva em torno de 7 dias para desintoxicar, para limpar, né? Melhor dizendo. E o que acontece? Isso é prejudicial para a sua saúde, além de prejudicar o seu rendimento, prejudicar o seu desempenho. Ah, mas não sei o que tal médico falou que beber uma taça de vinho, beber uma lata de cerveja todos os dias faz bem. Não faz bem. Não tem nada comprovado cientificamente que a bebida alcoólica faz bem. Muito pelo contrário. Mas é o que eu digo, não tem problema beber uma vez por semana, uma vez por mês.
normal, beber com moderação. Mas agora, todos os dias, isso prejudica sim o seu rendimento, prejudica os seus resultados, porque, primeiro, é um vício e, segundo, faz mal para a sua saúde física. E fazendo mal para a sua saúde física, reduz o seu desempenho, o seu potencial de crescimento, certo? Beleza, dando sequência aqui, eu vou colocar agora, vamos voltar para os hábitos bons, né? Na verdade, vamos finalizar aqui os hábitos péssimos. Outro hábito péssimo é esse daqui. No caso, esse hábito, ele está identificado para procrastinação. A procrastinação é um hábito péssimo, porque quando você procrastina demais, você deixa de aproveitar um tempo que você poderia utilizar descansando de verdade, tá? Porque tem muitas pesquisas científicas que comprovam que o cansaço mental que você tem ao ficar rolando muitos vídeos curtos é muito grande e isso não te permite descansar de verdade. Porque, por exemplo, você nunca passou pela situação onde você estava lá, frequentemente rolando vídeo curto. Aí depois você saiu de lá, parece que você estava muito cansado e você não descansou de verdade. Então é isso que acontece. Quando você fica muito tempo fazendo isso, procrastinando, você não descansa de verdade. Então, logo, ele não é um hábito que é interessante para você. Porque assim, se você não quer trabalhar, se você não quer estudar, então descansa de verdade, dorme, assiste uma televisão, no caso assiste uma série, alguma coisa assim. Mas não, por exemplo, só ficar procrastinando o dia inteiro, tá? Não tem problema, por exemplo, você assistir vídeos curtos, não tem problema você descansar um pouco. Isso é normal e também faz bem. Agora, a procrastinação em excesso, ela sim prejudica o seu desempenho no trabalho e ela prejudica o seu desempenho nos estudos, porque você poderia aproveitar esse tempo para ler, você poderia aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, tá? Então a procrastinação, ela é extremamente prejudicial. Vamos dar sequência agora. Agora a gente vai colocar atividade física. Atividade física eu vou colocar como fundamental. Por que vai entrar como fundamental? Porque hoje é comprovado cientificamente que você praticar uma atividade física regularmente, não precisa ser academia, não precisa ser alguma coisa em específico, mas você praticar uma atividade física regularmente traz muitos benefícios para a sua saúde e também para a sua saúde mental. Você desestressa, você reduz os níveis de ansiedade, você reduz várias coisas que podem prejudicar a sua saúde e, consequentemente, sua saúde mental também. E a gente sabe que quando você está muito ansioso, você está muito estressado, isso prejudica o seu desempenho nos estudos, você não consegue produzir tanto quanto poderia e também prejudica o seu desempenho no trabalho, porque você não produz quanto poderia. Então, por isso, hoje em dia, praticar uma atividade física não precisa necessariamente ser musculação, é essencial e é comprovado cientificamente o quanto que ela traz de benefícios para o seu desempenho e para a sua melhora de qualidade de vida. Logo, isso tudo traz aspectos positivos que facilitam, no caso, melhoram a sua capacidade de crescimento profissional. Então, se você quer crescer profissionalmente, pratique uma atividade física. Tanto é que você pode procurar, por exemplo, os grandes empresários, os gerentes de sucesso, todos eles, de alguma forma, eles praticam uma atividade física. Seja musculação, seja corrida, seja, por exemplo, algum esporte, como é o caso de futebol, jiu-jitsu, alguma outra luta, alguma coisa do tipo. Eles praticam uma atividade física que traz benefícios para a sua saúde. Então, por isso, eu coloco ela particularmente como fundamental. Se você discorda, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião. Dando sequência, eu vou colocar aqui outra atividade que é muito importante. Na verdade, corrida eu vou colocar como importante, não vou colocar como fundamental, mas corrida é uma, digamos assim, vamos colocar a corrida como se fosse uma atividade física à parte. Porque hoje a gente vê que é comprovado cientificamente também que uma pessoa que pratica uma atividade física aeróbica, frequentemente, ela tem uma expectativa de vida maior. Tudo por causa do VO2 máximo. E ele é aumentado, querendo ou não, trazendo aqui umas palavras mais simples, ele é aumentado através de você praticar uma atividade física aeróbica com frequência. E isso tudo também ajuda, por exemplo, a melhorar a sua qualidade de sono, melhorar a sua qualidade de vida, reduzir os estresses, reduzir a ansiedade e, como eu comentei ali na atividade física anteriormente, isso traz ainda mais benefícios para a sua vida e para a sua saúde. Por isso, a corrida ou outra atividade aeróbica, como é o caso, por exemplo, da bicicleta, são atividades interessantes que você precisa fazer, que é importante você fazer, vão trazer uma série de benefícios, tá? Então, eu praticaria, no caso, eu faço exatamente isso. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, pode fazer também. Mas eu faço musculação e eu faço corrida. Mas você poderia, por exemplo, fazer jiu-jitsu e bicicleta. Também é uma ótima
opção para você fazer uma atividade aeróbica e fazer uma outra atividade física para assim, juntando as duas, ter mais desempenho, reduzir o seu nível de estresse, reduzir o seu nível de ansiedade. Isso tudo traz benefícios para a sua saúde e, consequentemente, ajuda a melhorar os seus resultados no seu trabalho e nos estudos. E dando sequência aqui, outras coisas que são importantes que você também tem que ter de hábito, tá? Primeiramente, saber dizer não. Eu acho saber dizer não um hábito importante, porque se você não sabe dizer não, você vai estar toda hora aceitando, por exemplo, eu tô aqui fazendo concentrado, querendo descansar porque essa semana foi pesada. Daí chega lá alguém que você nunca vê, não sei o que, vamos beber. Ou você tá lá no trabalho, daí toda hora fica alguém te passando coisas para você se sobrecarregar e você aceita, você aceita, você aceita. Então, isso tudo acontece quando você não sabe dizer não. E saber dizer não é essencial. Até inclusive o Steve Jobs, essa é uma frase pouco conhecida dele, mas o Steve Jobs falava que é muito importante, no caso é tão importante quanto você decidir o que fazer do que você decidir o que não fazer. Então isso entra no hábito de saber dizer não. No caso é libertador. Quando você aprende a dizer não para muitas coisas, é libertador. Isso te ajuda muito a não se sobrecarregar, a descansar de verdade e no final isso traz muitos benefícios para o seu trabalho. Então eu colocaria como importante saber dizer não, certo? Aqui na sequência eu vou colocar como meio termo viajar, tá? Viajar não é algo assim essencial. Se você não viajar, isso não vai prejudicar o seu desempenho. Se você não viajar, isso não vai dizer que você não vai conseguir crescer profissionalmente. Óbvio que viajar é algo que pode te ajudar a descansar e tudo mais, mas não é um hábito essencial. Se você tem o hábito de viajar, ótimo. Se você tem isso como hobby, não tem problema algum. Só que não é algo assim que vai te ajudar a crescer profissionalmente. Lógico, se você for para uma viagem de networking, de negócios, beleza, isso pode te ajudar a crescer profissionalmente. Mas quando a gente fala de viagem de lazer, isso não traz muitos benefícios. É interessante para você descansar, mas não é comprovado cientificamente que vai mudar alguma coisa no seu desempenho profissional e não vai te fazer crescer. Então a gente coloca, é um hábito bom, mas é meio termo, não tem muita significância quando a gente trata a respeito disso, tá? Aqui, se alimentar bem, eu vou colocar como importante. Não é algo assim essencial, até porque você pega em grandes empresários que se alimentavam super mal, mas se alimentar de maneira saudável, equilibrada, é importante, tá? Você tem que ter ali uma dieta ok, não precisa ser exagerado, por exemplo, não posso comer nada de gordura, não sei o que lá. Você tem que ter uma dieta equilibrada que vai te ajudar. No caso, se você tiver, por exemplo, problemas digestivos por se alimentar mal, isso vai prejudicar o seu desempenho. Eu, por exemplo, antes de descobrir que tinha intolerância à lactose, eu prejudicava muito o meu desempenho porque eu estava frequentemente com problemas digestivos. Quando eu descobri a questão da intolerância à lactose, melhorou bastante, mas não é algo assim essencial, porque mesmo com os problemas digestivos eu conseguia fazer minhas coisas e tudo mais. Só que, por óbvio, ter uma boa dieta vai te dar mais energia, vai te dar mais capacidade física, vai fazer você dormir melhor também, porque se você come alguma coisa muito pesada antes de dormir, isso prejudica o seu sono. Então ter uma boa dieta, uma dieta equilibrada é importante. Não entra ali no fundamental, mas é muito importante. Dando sequência aqui, eu vou colocar como um hábito, ele quase ficaria entre meio termo e importante. Então por isso eu vou colocar ele como importante, tá? Vou colocar ele como importante porque fundamental ele não é, mas eu acho que ele tá um pouquinho acima de meio termo. Que é você cuidar da sua aparência, tá? Você ter um bom cuidado com a sua aparência. No caso dos homens, deixar a barba bem feita, bem desenhada, ou tirar completamente a barba, cabelo cortado, essas coisas é importante. Não é fundamental, porque tem muita gente que cresce com cabelo bagunçado e tudo mais, com seu estilo próprio. Então não é algo assim fundamental. Mas você ter uma boa aparência ajuda você a passar uma boa impressão. Por exemplo, uma entrevista de emprego, em uma reunião de negócios, te dá uma aparência que não é desleixada. Porque vamos supor, você é um entrevistador, você está recrutando pessoas para a sua empresa. Daí chega lá 2 candidatos. Um está todo descuidado com a aparência, todo desleixado. E o outro, ele tá todo certinho, bonitinho, tá ali com a aparência bem cuidada. E os dois têm o mesmo currículo, mesma questão na entrevista, no caso, eles aparentam a mesma coisa na entrevista, tem bom conhecimento. Qual que seria a decisão final? A sua decisão final, se os dois empatam em todos os critérios, seria por aquele que tem a aparência mais bem cuidada, porque ele, por óbvio, aparenta ser uma pessoa menos desleixada, certo? Então, ter ali um bom cuidado com a sua aparência, com aquilo que você veste, é importante. Não tô falando aqui para você gastar horrores com questão de cortar cabelo e tudo mais, mas sim se manter bem cuidado.
com a barba feita e tudo mais, isso ajuda bastante. Outra coisa que eu acho assim, não é importante, eu a considero um meio termo, eu acho meditação. Meditação, ela é importante, só que eu acho que ela fica um pouquinho abaixo das outras. Por exemplo, ela tá um nível abaixo ali da atividade física, na minha opinião. Lógico, hoje em dia é comprovado cientificamente também que você praticar mindfulness frequentemente, pelo menos umas 13 vezes por semana, ali uns 20 minutos, te ajuda a ter mais concentração, foco. Porque sabe quando você está no trabalho, você está estudando e do nada você fica viajando na maionese? Isso é problema de foco. A mindfulness, no caso a meditação mindfulness, ela ajuda você a melhorar nesse aspecto, ou seja, reduzir ali a sua desconcentração, certo? Reduzir essa questão de você perder o foco. Então eu considero ela quase como... Eu vou colocar ela como importante por causa disso. Ela é importante para ajudar você a reduzir isso. Então ela fica um nível acima, por exemplo, de viajar. Viajar meio que, digamos assim, não muda muita coisa. A mindfulness, a meditação, no caso a mindfulness especificamente, ela ajuda você a se concentrar mais e você sabe que tendo mais concentração, você consegue render mais o seu trabalho, você obtém resultados melhores, você consegue estudar mais, menos tempo, essas coisas. E isso, querendo ou não, ajuda você a crescer profissionalmente. Por isso que eu considero ali a mindfulness como importante, certo? Dando sequência, eu considero aqui você ter um bloco de anotações como meio termo, não vai mudar muita coisa. Você pode, por exemplo, fazer anotações no seu celular. Eu utilizo bastante o Google Tasks, eu tenho meu tablet, faço anotações no tablet, eu tenho bloco de notas no computador. Então, ter um caderno de anotações não é um hábito assim que faz muita diferença. Lógico, tem algumas pessoas que gostam e é essencial, mas não é algo assim, nossa, se eu não tiver um caderno de anotações, eu não vou crescer profissionalmente. Não, isso é irrelevante, tá? É importante sim você anotar as coisas, mas você pode anotar em qualquer lugar, desde que você consiga acessar depois. Então, ter o bloco de anotações, o caderno de anotações, não é algo essencial. Dando sequência, eu vou colocar esse aqui, a leitura, tá? Leitura para mim é importante, quase como fundamental, mas leitura está entre os importantes. Por quê? Ler é importante porque você tem a oportunidade de aprender com outras pessoas, obter um conhecimento que às vezes você gastaria uma fortuna para aprender ou muito tempo, fazer uma faculdade, alguma coisa, você tem a oportunidade de ter acesso a muitos conhecimentos em um simples livro. Então você encontra muitas experiências, muitos conhecimentos, coisas que você pode utilizar na sua carreira, coisas que podem te ajudar profissionalmente, pessoalmente. Então você tem uma grande oportunidade de conhecimento de maneira acessível através da leitura. E a leitura é um hábito, assim, que é muito importante. Se você lê 30 minutos por dia, algumas coisas construtivas para a sua carreira, com certeza vai fazer uma diferença enorme. Eu vejo que depois que eu estabeleci o hábito de leitura, muita coisa mudou na minha vida. Eu consigo, assim, hoje em dia render mais no trabalho, eu tenho mais conhecimento sobre coisas relevantes, eu sinto essa necessidade de cada vez mais ler para aprender mais. Então, só realmente quem assume aí, no caso, quem desenvolve o hábito da leitura, pelo menos 30 minutos de leitura por dia, sabe o quão importante é isso. Por isso que ele não pode ficar de fora da nossa lista. Aqui, redes sociais. Eu vou colocar redes sociais, no caso, o vício em redes sociais, como péssimo, tá? O vício em redes sociais eu vou colocar aí como péssimo. Por quê? Quando a pessoa é extremamente viciada em rede social, ela tá toda hora ali com o celular. Toda hora ela tá ali com o celular, com o smartphone, que entra justamente ali na procrastinação também. Então você tá lá no trabalho, meu Deus do céu, me deparei com alguma coisa difícil. Vou pegar o celular. Aí fica lá 10, 15, 20 minutos no celular. Ah, tô aqui estudando, tô lendo um livro, mas esse livro tá muito chato. Vai lá e pega o celular. Ah, de noite tem que estudar para uma prova, quero estudar um pouquinho de inglês. Vai lá, passando o celular. Então isso é prejudicial para sua vida, é prejudicial para sua carreira, para o seu desempenho, para sua evolução nos estudos. Não tem problema você usar a rede social, desde que seja de modo moderado, tá? Você pode usar, por exemplo, ali para assistir alguns vídeos, assistir conteúdo que ajuda você a aprender alguma coisa. Então utilizar a rede social é importante. Agora, o uso demasiado da rede social, isso sim é prejudicial, então você tem que cuidar. Aqui, comidas não saudáveis são péssimos porque te prejudicam, tá? Prejudica a sua saúde. Então você pode sim, uma vez por semana fazer uma refeição livre, 2 vezes por semana fazer uma refeição livre. Você vai começar a comer ali uma coisa diferente, um sushi, um hambúrguer, alguma coisa. Beleza, não tem problema. Você pode fazer isso tranquilo. Agora, todos os dias comer coisas que não são saudáveis prejudicam a sua saúde e isso vai prejudicar o seu desempenho nos estudos e vai prejudicar o seu desempenho também na sua carreira e, consequentemente, dificultar o seu crescimento profissional. Daí você vai falar, não sei o quê, mas o meu chefe, o dono da empresa, ele come hambúrguer todo dia e ele pesa 150 quilos. Beleza, tem muitos casos assim, não vou dizer que não tem,
Mas o que a gente está tratando aqui são de hábitos que ajudam você. Você acha realmente que um hábito de comer hambúrguer todo dia ajuda alguém a crescer profissionalmente? Porque é o objetivo aqui do nosso ranking. Quais hábitos ajudam ou prejudicam o seu crescimento profissional? Comer coisas exageradas, comer coisas não saudáveis, ajuda você a crescer profissionalmente? Você acha que, por exemplo, aquele chefe que come hambúrguer todo dia, ele só conseguiu isso por causa de comer hambúrguer? Com certeza não, né? Então por isso ele entra aqui como péssimo. Eu vou colocar esse hábito, ele entra como importante, tá? Porque hoje em dia, o que é esse hábito? É o networking. Hoje em dia, você ter um bom network, eu considero importante, tá? Porque assim, toda essa questão de cada vez mais pessoas entrando no mercado e tudo mais, o mercado competitivo, é importante que você conheça pessoas e faça amizades. Não adianta, ninguém consegue crescer sozinho, é assim que as coisas funcionam e você precisa jogar como as regras do jogo são. Então, se você tem, por exemplo, pessoas, amigos para te indicar em uma oportunidade de emprego, te indicar outras coisas, isso vai te ajudar. Então, você fazer um bom networking, ter boas relações com pessoas da sua área, te ajuda muito. Por isso, esse hábito, ele é importante. Último hábito que é fundamental, saber se comunicar, tá? É fundamental. Se você quer atingir cargos de liderança, se você quer ter uma empresa e quer crescer profissionalmente, você precisa saber se comunicar. Você precisa saber expressar as suas ideias, você precisa saber se vender, você precisa saber, por exemplo, chegar em uma entrevista de emprego e convencer o recrutador que você é a pessoa certa e que se ele não te contratar, ele vai se arrepender muito. Você precisa, por exemplo, chegar em uma reunião e saber se portar e se comunicar bem. Isso é muito importante. Não estou falando aqui para você, logo de cara, querer falar na frente de 50 mil pessoas, 5 mil pessoas, 500 pessoas. Não é isso. Mas, por exemplo, em uma entrevista de emprego, você com 2 entrevistadores, é importante que você saiba expressar as suas ideias. Por isso, quanto mais você puder desenvolver o hábito de se comunicar e falar, isso vai ser muito importante para você crescer profissionalmente. Então, esse é um hábito muito importante. Por fim, mas não menos importante, eu vou colocar aqui como importante, na verdade, a organização financeira. Por que a organização financeira é boa? É um hábito interessante, pessoal. Porque a organização financeira, assim, se você ganha muito dinheiro, você tem 2 caminhos. Vamos supor que você ganha 15 mil reais por mês. Você tem 2 caminhos. Você aprender a gerir esses 15 mil reais para você fazer isso uma riqueza cada vez maior, ou você torar os 15 mil reais todo mês, daí eventualmente você perder o seu emprego e você ficar na lama. Então, uma pessoa que tem uma boa gestão financeira, no caso uma gestão de finanças pessoal, e tem esse hábito de saber o que fazer com o seu dinheiro, ela tem muito mais possibilidade de crescimento, porque se acontecer algum problema nesse meio do caminho, você vai ter, por exemplo, uma reserva, você vai poder saber, você sabe se organizar, então isso te ajuda, certo? Isso te ajuda a poder crescer. Então, organização financeira, eu considero o hábito, assim, ele é importante, não coloco como fundamental, porque assim, você consegue, tem muita gente que consegue crescer de carreira sem organização financeira, mas você ter uma boa gestão financeira te ajuda muito, esse é um hábito essencial, muito importante para você poder conquistar coisas maiores e se acontecer algum problema no meio do percurso, você tem aí um pé de meia, alguma coisa que pode te segurar com mais tranquilidade e assim você pode se realocar no mercado e voltar a crescer profissionalmente. Então é uma segurança mais que te ajuda a ter mais tranquilidade no mercado e poder fazer coisas que se você não tivesse dinheiro, você não faria. Então seria basicamente esse o nosso ranking, pessoal. Vou passar aqui o resumo para você entender tudo. Primeiramente, os fundamentais: dormir bem, estudar, praticar uma atividade física e a comunicação. Esses são os 4 hábitos fundamentais para você crescer profissionalmente. Aqueles que são importantes: você praticar uma atividade física aeróbica, saber dizer não, se alimentar de forma equilibrada e saudável, cuidar da sua aparência, fazer meditação mindfulness, ter o hábito de leitura, fazer networking e ter uma boa gestão financeira. Esses são importantes. Meio termos, aqueles que não fazem muita diferença, se você tiver ou não tiver, não vai mudar muita coisa, você viajar e ter um bloco de anotações. E os péssimos que te prejudicam, não ter uma boa saúde emocional, no caso você ser desequilibrado, é péssimo. O hábito de fumar é péssimo. Vício em bebida, beber todo dia praticamente, é péssimo. Procrastinação é péssimo. Vício em redes sociais é péssimo. E vício em má alimentação também é péssimo. Então esse aqui é o nosso ranking. Convido você a deixar aqui embaixo nos comentários se você concorda ou discorda aqui do nosso ranking. O que você acha? A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Por isso a gente valoriza muito os comentários, porque assim ajuda a tornar esse conteúdo cada vez mais rico e assim mais pessoas podem ver visões diferentes a respeito aqui do nosso ranking. Por isso, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião. E você que está assistindo esse vídeo quer saber qual que é
no caso, quais são as melhores e as piores profissões. Eu fiz um tier list disso também, vou deixar aqui em cima para você assistir o ranking das melhores e das piores profissões. E você que está assistindo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você. Por isso, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.